Tudo bem, belinhas? Vocês já pediram sobremesa em um restaurante e ficaram naquela ansiedade gigante para ver se vinha um sorvete com calda, um pedaço de bolo ou alguma coisa que dá vontade de tirar até foto antes de comer? Pois é, hoje eu vou contar uma história que começa exatamente assim. Super divertida, mas que acabou se transformando em algo tão estranho que até hoje a menina que viveu isso não sabe se acredita no que aconteceu ou se foi só imaginação. Tudo começou com a Maria Eduarda, uma menina cheia de energia que passava as férias na praia com os pais. Eles tinham ido nadar, brincar na areia, construir castelos e até pegar conchinhas para colecionar. Depois de um dia inteiro no sol, todos estavam morrendo de fome. E o pai dela disse: "Vamos conhecer um restaurante diferente. Parece ser muito famoso por aqui." A Maria Eduarda adorou a ideia, porque ela amava provar comidas novas, principalmente sobremesas. Quando chegaram, o restaurante parecia normal por fora, mas tinha um jeitinho antigo com uma placa meio torta que dizia Sabores do Mar. Por dentro, era aconchegante, cheio de quadros de peixes, barcos e conchas. As mesas eram de madeira escura e tinham um cheirinho doce no ar que deixava todo mundo curioso. Maria Eduarda sentou animada, balançando as pernas debaixo da mesa, já pensando em pedir um pudim ou um sorvete depois do prato principal. Os pais pediram peixe grelhado e ela pediu um prato infantil com batatas sorridentes. Tudo parecia perfeito, até que a menina começou a notar uns detalhes estranhos. Nas prateleiras, além das conchas decorativas, havia também algumas bonecas antigas, daquelas de porcelana, com olhos grandes que pareciam seguir quem passava. Maria Eduarda riu nervosa e cochichou para a mãe: "Acho que aquelas bonecas estão olhando para mim." A mãe só deu risada e disse que era imaginação. Quando a comida chegou, estava deliciosa, mas a menina não conseguia parar de encarar as bonecas na prateleira. Uma delas tinha até um olho meio rachado, como se fosse cair a qualquer momento. No meio da refeição, um garçom passou rápido e Maria Eduarda jurou que viu algo no bolso do avental dele. Parecia um olhinho de boneca, redondo, brilhante, que se mexeu quando ele andava. Depois do prato principal, finalmente chegou a hora que ela mais esperava: a sobremesa. O garçom trouxe um pratinho coberto, como se fosse surpresa. Maria Eduarda bateu palminhas de tão animada. Mas quando ele tirou a tampa, não era um bolo, nem sorvete, nem pudim. Era um doce estranho, em formato redondo, com duas bolinhas no meio que pareciam olhos. A menina regalou os dela, congelada. Os pais acharam que era só decoração engraçada, mas Maria Eduarda sentiu que havia algo errado. Aqueles olhos não eram de chocolate, nem de bala. Eram olhos de boneca, iguais aos que estavam nas prateleiras. O coração dela disparou e ela empurrou o prato para longe. O garçom deu um sorrisinho rápido e sumiu pela porta da cozinha. A menina não aguentou de curiosidade e resolveu espiar. Foi até a cozinha devagarinho e quando abriu uma frestinha da porta, belinhos, vocês não vão acreditar no que ela viu. Lá dentro havia uma caixa cheia de olhos de boneca, de todos os tamanhos e cores. E o dono do restaurante estava colando alguns nos doces, como se fosse uma brincadeira. Maria Eduarda voltou correndo para a mesa, pálida, tentando disfarçar. Os pais não perceberam nada e continuaram tranquilos. Mas ela sabia o que tinha visto. Naquela noite, quando foram embora, ela olhou para trás e viu uma das bonecas da prateleira piscando devagar, como se tivesse vida. No carro, a mãe perguntou: "Filha, você não quis comer a sobremesa. O que aconteceu?" Maria Eduarda respirou fundo e decidiu não contar tudo. Só disse que não gostou do gosto, mas por dentro tinha certeza de uma coisa: aquele restaurante escondia segredos estranhos. Na praia, mais tarde, ela contou tudo para a prima dela. E as duas ficaram imaginando o porquê. Será que o dono do restaurante colecionava olhos de boneca só por ser excêntrico? Ou será que havia algo muito mais misterioso por trás? Desde aquele dia,
Maria Eduarda nunca mais conseguiu olhar para uma sobremesa sem lembrar dos olhinhos no prato. E sempre que alguém fala em restaurante diferente, ela dá uma risadinha nervosa e diz: tudo bem, mas só se não tiver bonecas por perto. Depois daquele dia estranho, no restaurante Sabores do Mar, a Maria Eduarda ficou com aquela sensação de que algo ainda não estava certo. Na noite seguinte, já de volta ao hotel na praia, ela não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, lembrava do prato de sobremesa com aqueles olhinhos e do dono do restaurante mexendo naquela caixa misteriosa na cozinha. Até que ouviu um barulho vindo da sacola onde tinha guardado a conchinha que ganhou do restaurante como lembrança. Era um som baixinho, como se algo batesse lá dentro. Assustada, ela puxou a sacola devagar. Quando abriu, a conchinha estava normal, ou quase. No meio dela, colado bem no centro, tinha um pedacinho redondo e brilhante que Maria Eduarda reconheceu na hora. Era mais um pedacinho de olho de boneca. Ela correu até o quarto dos pais, mas eles só riram e disseram que devia ser parte da decoração. Mas a menina sabia que não. Algo naquela concha parecia vivo, como se estivesse observando. A cada vez que ela virava a concha, o olhinho refletia a luz do abajur como se fosse encarar direto para ela. No dia seguinte, os pais queriam voltar ao mesmo restaurante, porque a comida tinha sido deliciosa. Maria Eduarda ficou em pânico, mas não queria parecer malcriada. Então, foi junto. Quando chegaram, o restaurante parecia mais vazio, e as bonecas nas prateleiras estavam em posições diferentes, como se tivessem sido movidas durante a noite. Ela tentou se distrair. Pediu só um suco, mas logo o garçom trouxe outra sobremesa de cortesia. Dessa vez, era um pedaço de bolo com chantilly. Maria Eduarda suspirou aliviada, até reparar que, no topo do chantilly, havia novamente algo brilhando. Um olhinho de boneca pequeno, mas claramente ali. Maria Eduarda olhou para os lados e viu o dono do restaurante encarando-a de longe, com um sorriso estranho, quase como se estivesse testando a coragem dela. Ela ficou tão nervosa que não conseguiu nem tocar no prato. A prima dela, Luísa, que tinha ido junto dessa vez, também percebeu. As duas trocaram olhares e resolveram que precisavam descobrir a verdade. Depois do almoço, fingiram ir ao banheiro, mas foram direto espiar a cozinha. Lá estava de novo a caixa de olhos de boneca, mas dessa vez não estava sozinha. Tinha também uma gaveta cheia de pequenos pedaços de bonecas antigas, braços, pernas e várias cabeças quebradas. O dono apareceu de repente e as duas quase gritaram, mas ele apenas disse: "Esses olhos não são de verdade, são relíquias. Eles guardam histórias." E fechou a caixa com força. Naquela tarde, depois de ouvir o dono falando que os olhos de boneca eram relíquias, Maria Eduarda não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Como assim relíquias? Relíquias de quê? Quando saiu da cozinha correndo com a Luísa, tentou fingir normalidade, mas o coração dela batia tão rápido que parecia que todos podiam ouvir. Já sentada de novo com os pais, ela começou a reparar melhor nos detalhes ao redor. A toalha das mesas tinha pequenos bordados que pareciam olhos escondidos entre flores. Os talheres tinham desenhos estranhos no cabo, como rostinhos discretos, que só dava para ver se olhasse com atenção. Até os quadros na parede mostravam barcos com pessoas que, na verdade, tinham olhos de boneca pintados no lugar do rosto. Enquanto os pais se deliciavam com o peixe e o arroz, Maria Eduarda mal conseguia engolir. Luísa cutucou a prima e cochichou: "É como se tudo aqui tivesse olhos. Você reparou? Tudo olha pra gente." Maria Eduarda ficou gelada. Era verdade. Depois do almoço, quando estavam prestes a ir embora, o garçom voltou com um pacotinho, embrulhado, em papel colorido, e entregou só para Maria Eduarda. Disse: "Um presente especial do chefe." Ela não queria aceitar, mas os pais acharam simpático e agradeceram. De volta ao hotel, ela abriu o pacotinho devagar. Dentro havia um chaveirinho fofinho em formato de concha, mas, no centro da concha,
outro olhinho de boneca, igual ao que tinha visto antes. Só que dessa vez, o olho parecia piscar quando a luz do quarto apagava. Naquela noite, Maria Eduarda deixou o chaveiro em cima da mesa e tentou dormir. Mas acordou no meio da madrugada com um barulho esquisito. Era como se alguém estivesse arrastando uma cadeira dentro do quarto. Quando abriu os olhos, belinhos, viu que o chaveiro tinha caído no chão e estava bem no meio do quarto, virado na direção da cama dela. Assustada, acordou a Luísa, que também viu e ficou em silêncio, paralisada. O chaveiro não se mexia mais, mas as duas juraram que o olhinho ainda estava aberto, olhando fixo para elas. Chegou a hora do fim dessa história misteriosa do restaurante Sabores do Mar e do chaveirinho estranho, que a Maria Eduarda ganhou. Mas podem relaxar, porque no final, tudo acabou bem. E trouxe uma lição super importante. Naquela noite em que o chaveiro parecia ter mexido sozinho, Maria Eduarda e Luísa ficaram apavoradas. Mas em vez de chorar, decidiram fazer algo diferente. Pegaram o chaveiro, colocaram sobre a mesa e juntas falaram em voz alta: "Se você só quer atenção, pode parar. A gente não tem medo de brinquedos." No mesmo instante, o olhinho brilhou uma última vez e depois ficou totalmente parado, como um enfeite qualquer. Na manhã seguinte, quando a mãe entrou no quarto, viu o chaveiro e disse: "Que fofo, esse olho é só uma pedrinha que brilha com a luz." E de repente, as meninas perceberam que talvez a imaginação delas tivesse deixado tudo muito maior do que era. Elas resolveram devolver o chaveiro para o restaurante, agradecendo o presente, mas explicando que não queriam levar lembranças que davam medo. O dono sorriu e disse: "Vocês estão certas, meninas. Nem tudo que parece bonito precisa ser guardado." E guardou o chaveiro na caixa de relíquias. Maria Eduarda aprendeu que é importante falar quando algo nos incomoda, mesmo que pareça bobo para os outros. Às vezes a gente guarda medo dentro de nós e ele cresce, mas quando a gente divide com alguém de confiança, fica tudo mais leve. No fim das férias, ela voltou para casa feliz, com muitas histórias para contar. Nunca mais viu olhos estranhos em doces ou chaveiros, mas sempre que passa por um restaurante diferente, olha ao redor com mais atenção. E agora, em vez de sentir medo, sente coragem, porque aprendeu que nem todo mistério é perigoso, menos alguns só estão na nossa cabeça.